Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Se inscreve no canal também, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, que é de graça, gente, é de graça. Se inscreve aí, deixe seu like, habilite o sino das notificações. É tudo de graça. Se inscreve aí e vamos com tudo. Aqui temos muitos assuntos para a gente falar hoje aqui. Vou falar sobre contratação, falar sobre o argentino que acabou de chegar no Vasco, já realizou exames médicos, e falar também sobre a arbitragem desse clássico do Vasco contra a equipe do Palmeiras. Mas antes disso tudo, eu quero falar sobre a venda de ingressos. Gente, já ultrapassou a marca de 42 mil ingressos vendidos. Tem noção? Vasco e Palmeiras vai pegar fogo no Maracanã, clássico superlotado para mais de 72 mil pessoas no Maracanã. Confio na vitória do Vasco, não vai ser fácil. O Palmeiras tem um time muito forte, talvez o time, na minha opinião, mais forte do Brasil, e nós vamos encarar o Palmeiras aqui. Mas é o Vasco do outro lado. Muita gente aqui em outros lugares, na semana passada, disse que o Atlético Mineiro ia atropelar o Vasco lá dentro. Não foi o que aconteceu, né? O Vasco conseguiu jogar lá no Mineirão e vencer bem, porque é uma equipe difícil de ser batida lá dentro. E o Vasco foi para cima, conseguiu a vitória e poderia ter feito mais gols, né? Agora as forças estão voltadas, né? Treinamentos intensos para esse jogo contra a equipe do Palmeiras. Concentração é total, né? Não se fala em outra coisa, a não ser Palmeiras, de repente ensaiando pontos fracos, né? Da equipe paulista, e o Vasco tem realmente que jogar concentrado. É um jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro, já decidiu o Mercosul. O Vasco sempre levando a melhor para cima do Palmeiras. No meio daquele campeonato de 97 também, teve um jogo em São Januário, no qual o Vasco venceu o Palmeiras por 2-1. Eu lembro muito bem, eu estava no jogo, chovia muito e o Juninho fez um gol de 3 dedos, a outra bola parou na poça d'água e o Edmundo jogou para o fundo das redes do goleiro Veloso, né, que era o goleiro do Palmeiras então na época. Enfim, é essa camisa que entra em campo domingo contra a equipe do Palmeiras. Bom, vamos falar sobre a arbitragem agora. Gente, a arbitragem do Atlético Mineiro e Vasco, do Rafael Claus, que é um árbitro que eu gosto, tá? Mas não foi bem naquele jogo, sabe? Expulsou o Maurício Barbieri, foi chamado ali pelo quarto árbitro, enfim. Deu muitos cartões amarelos, obrigando o Vasco a mexer no segundo tempo. Infelizmente, naquele dia, é um árbitro que eu gosto, mas foi muito mal. Então, hoje o CNM é o presidente da comissão de arbitragem na CBF. Ele tem que prestar muita atenção. Ele realmente, se quiser um campeonato brasileiro limpo, legal de ser assistido e acompanhado pelos torcedores, ele precisa mexer nessa questão da arbitragem, porque isso atrapalha demais. O árbitro, para mim, é novidade, né? Rafael Rodrigo Klein, né, do Rio Grande do Sul, vai apitar o jogo entre Vasco e Palmeiras. Ele nunca, pelo menos assim, nos últimos 3, 4 anos aí, eu nunca vi esse Rafael Rodrigo Klein apitando algum jogo do Vasco. Ou seja, espero que ele não influencie no jogo, né? Que ele apite legal e tal. Desejo boa sorte para ele. É um jogo no Maracanã, estádio lotado, e enfim, a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado com a arbitragem contra o Vasco. Deus me perdoe. A arbitragem e o VAR, né, gente? São duas situações aí. Se você não ficar atento, você vai ficar chateado, assim como eu. E eu sempre chamei atenção aqui para isso. Sempre chamei atenção aqui para isso. Estaremos juntos no Maracanã. Quem concorda comigo, se inscreve e sobe o like, tá? Se inscreve aqui embaixo e sobe o like. Estaremos juntos no Maracanã na transmissão desse jogo, tá? Vamos falar sobre o Carvajal, né? Ele foi aprovado ontem nos exames, está pronto para jogar, né? O bom é esse. Eu acho que facilita muito a vida do Vasco, do Maurício Barbieri. Ele está pronto para jogar. Realizou os exames médicos ontem, foi aprovado nos exames médicos e vai para o treino, né? Acho que treinou ontem, treina hoje também e deve ser anunciado pelo Vasco aí a qualquer momento. Ou seja, a minha opinião, é um jogador que se estiver bem, tá? Porque ele foi muito bem na Argentina, tá? Vai funcionar. Ele é um camisa 10 autêntico. O Vasco não tem esse jogador, né, no elenco. Tá certo, vai ter que brigar por posição ali com o Marlon Gomes, com o próprio Andrei. Enfim, o Alex Teixeira está atuando como ponta, né, ponta esquerda. O Orelano, que está no elenco também,
e joga muita bola, vai brilhar muito com a camisa do Vasco. Gabriel Peck destruindo, arrebentando, arrasando aí os corações dos vascaínos, jogando essa bola toda. Então, vamos ser sinceros aqui, porque o cara joga bola e o cara sabe, né? Ah, não foi bem no Santos. No Santos, tá? Lá na Argentina ele foi muito bem e, assim, acho que vai dar certo no Vasco, sim. Eu sou muito positivo, eu penso para cima e eu acho que tem que ser assim. Senão, não faz sentido, né? Nem viver, né, gente? Brincadeiras à parte, gente, eu quero falar sobre projetar lá na frente. Ontem eu dei uma notícia aqui. Gente, tem uma coisa, eu chego aqui, eu trago para vocês, eu apuro informações. Aí eu dei a notícia, ó, o Vasco vai investir mais 100 milhões até o final desse ano, né? Principalmente na janela do meio do ano, né? Ali para de julho, de agosto e tal. O Vasco vai investir mais 100 milhões em reforços. Daí eu prestei atenção em dois comentários, principalmente os do contra, né? Porque esse tipo de gente não adianta colocar que é Vasco aqui, não adianta dizer que ama, não ama nada, não cuida do Vasco, quer o caos o tempo inteiro, sabe? Então, para mim, deveriam até pular o muro e torcer para outras equipes. Eu prestei atenção em dois comentários. Fonte, cadê a informação? A informação é minha. Sou jornalista, eu sei o que eu estou falando, tá? Eu também sou muito profissional. Eu amo o que eu faço, tá certo? Então, uma coisa que eu tenho é caráter com os vascaínos e respeito pelos vascaínos, tá certo? Então, a informação é minha, tá bom? Outra situação que eu presto atenção é que as pessoas não prestam atenção em falar bem do Vasco, não exaltam o Vasco. E depois querem se passar, até parece que o Vasco já investiu 130 milhões em reforços, já fez o maior investimento da história. Já fez. Se o Vasco não gastasse mais nenhum centavo com nenhum reforço daqui para frente, se isso acontecesse hoje, já seria o maior investimento da história do Vasco. Ah, mas vendeu o Andrei Santos. Já mencionei lá atrás outras vendas que o Vasco fez e não montou porcaria de time nenhum. Então não vem aqui contar história, não vem aqui de mais. Aqui não tem vez, não tem nem desculpa para vocês, tá certo? Bom, eu vou falar sobre o Franco Fagundes aqui, que o Vasco teria feito uma primeira proposta pelo jogador e deve sim intensificar, né, essa busca pelo atleta. É um jogador que eu quero no Vasco, é claro, joga muita bola. Tá? A informação foi confirmada ontem pela imprensa uruguaia, que revela uma proposta de 6 milhões de dólares. O Vasco ofereceu cerca de 32 milhões de reais para fechar com o atleta, que é o atual camisa 10 da equipe do Nacional. Aí eu falo para você, eu pergunto para você, quando que o Vasco, você, nos seus melhores sonhos, imaginou que o Vasco fosse fazer uma oferta milionária por um atleta desse porte, né? Porque é um cara que vem se destacando há muito tempo no Nacional, jogou junto com o Puma Rodrigues, por exemplo, que hoje é um dos principais laterais direitos do Brasil, né? Eu acho que o Vasco está acertando muito, claro que tem um erro aqui, outro ali, mas isso é super normal. O Vasco acerta mais do que erra. O departamento de scout vai errar em algumas contratações, mas em outras não. O Franco Fagundes é um jogador que eu, pelo menos como vascaíno, desejo no elenco do Vasco. O Vasco precisa fortalecer esse elenco não só para esse Campeonato Brasileiro, mas também para a próxima temporada. Porque nesse Campeonato Brasileiro nós vamos chegar, sim, numa Libertadores, vamos brigar na parte de cima da tabela o tempo todo. Vai ser difícil ganhar do Vasco no Maracanã, vai ser difícil ganhar do Vasco em São Januário, vai ser complicado, gente. Podem ter certeza. Tá aí, ó, mais de 40 mil ingressos vendidos para Vasco e Palmeiras. Você acha que o Palmeiras vai ter facilidade no Maracanã para ganhar do Vasco? Vai ter que jogar muito. Vai ter que jogar muita bola. Vai ter que se desdobrar para ganhar desse Vasco que o Maurício Barbieri... O Vasco hoje é um time muito intenso. Ataca, agride o tempo inteiro. Ah, o Palmeiras sai para o jogo. Beleza. Nós vamos ganhar nos contra-ataques com Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul tem que ficar dentro da área, né? O Jair no meio-campo, junto com o Andrei Santos, o Rodrigo marcando todo mundo, né? O Rodrigo marca todo mundo, acho que até o técnico ele marca, a torcida marca todo mundo. Gosto muito do Rodrigo, uma baita de uma surpresa nesse time do Vasco. É isso, vamos com tudo para cima do Palmeiras, vamos ganhar mais esses 3 pontos, conquistar, né, mais esses 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro, tá certo? Então é isso,
Daqui a pouco eu volto com essas e outras aqui no canal Vasco Connection. Se inscreve, tem live ainda hoje, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, se inscreve, cola o like aí para quem concorda comigo, quem discorda, amém, tamo junto, respeito a sua opinião. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Ó, isso aqui é muito Vasco da Gama. Fui!